Será mesmo que essa queda do Bitcoin está relacionada às vendas das carteiras do governo alemão? Nesse vídeo eu vou falar sobre isso, sobre essas vendas por parte do governo da Alemanha, se isso realmente tem poder de impactar o preço para baixo, né? Comparando com o volume diário nas corretoras como geral. Com certeza o Bitcoin ele tem as suas negociações públicas, né, dentro de corretoras e também fora das corretoras. A gente consegue comparar com a quantidade de capital, né, que esse Bitcoin do governo alemão representa na pressão de venda. Quero mostrar para vocês que não é só o governo da Alemanha que está vendendo Bitcoin para ter essa força todinha de venda. Não, eu vou mostrar com dados, tá? Essas informações são da minha cabeça, vou mostrar exatamente essas informações que eu estou mostrando para você. Mas eu quero falar para você o seguinte: Bitcoin, se você comprou ali no topo dos 73, comprou exatamente ali no topo, né? No topinho dos 73 mil dólares e segurou até agora. Então, se você segurou até agora, o Bitcoin está caindo 22% de lá para cá. Agora, se você comprou altcoins, memecoin, essas outras coisas, aí eu acho que a coisa pode azedar. Eu acredito que a gente possa estar caminhando para um fundo, tá? Não acredito que o Bitcoin vai voltar exatamente agora, mas eu acredito que a gente pode encontrar o fundo ali por volta de agosto, setembro, talvez no máximo se demorar mais lá para outubro, né? E na minha opinião, né, pelo que eu acredito, pelos ciclos de Bitcoin, o fundo do Bitcoin seria ali, que ele já bateu, né, os 53 mil dólares, mas na minha opinião, para não desconfigurar, né, essa estrutura de alta, esse bull run, essa bull market, o Bitcoin não pode perder a região de 50, 47 mil dólares, tá? Agora, né, se o Bitcoin realmente for buscar essa região, provavelmente, pode ter certeza, boa parte das altcoins, né, vão cair 99%. E provavelmente, né, nenhuma delas vai retornar ao topo histórico. O que eu posso falar para vocês eu tinha altcoins e quando o Bitcoin começou a cair, ó, perdeu 60 mil dólares. Vendi tudo, né, de altcoins, não quero passar nenhuma queda provável aí com altcoins. Troquei para o Bitcoin, porque se o Bitcoin se recuperar, a gente recupera. Se você tivesse um prejuízo, por exemplo, né, nessa venda, você recuperaria parte do seu capital. Vou também falar sobre as carteiras, aliás, o saldo de Bitcoin nas corretoras, não todas, e o saldo de Bitcoin na Binance, né? Porque lá é onde tem o maior volume, então é mais importante. Inicialmente quero falar aqui sobre esse site Arkham Intelligence, que ele mostra as carteiras de Bitcoin e outras criptomoedas. Você pode ver aqui que o governo alemão ele ainda tem um saldo de 22 mil Bitcoins, né? E se a gente rolar aqui a tela, a gente consegue ver que o governo alemão ele está vendendo aqui, se desfazendo de vários Bitcoins, né? Se a gente ver aqui, enviou aqui, ó, 180 milhões, 2.500 Bitcoins, né? Se desfez, né? Então, a gente poderia até olhar aqui, ó, eles tinham aqui um saldo de 3 bilhões e meio, e agora se a gente olhar, eles agora só têm um saldo de 1,3 bilhão de dólares em Bitcoin. Então, é uma pressão de venda, né? Mas será que isso realmente impacta, né, o mercado como todo, causa essa venda? Então, para isso a gente tem que olhar o volume diário. Veja, as vendas aqui, eles venderam em torno de 1,6 bilhão de dólares, né? Mas se a gente vir aqui no volume diário, então a gente tem aqui, ó, 24 horas, né? Você pode ver que na Binance, só nas 24 horas, teve um volume de 56 bilhões de dólares. Então, assim, realmente isso daqui causa toda essa pressão de venda para que realmente tenha essa venda toda? Eu acho que não, né? Então, provavelmente não é só o governo da Alemanha que está vendendo Bitcoin, né? A gente tem também aqui, ó, na OKX um volume de 25 bilhões, então só na Binance e na OKX aqui a gente soma 80 bilhões de dólares nas últimas 24 horas, então teve venda, mas também teve muita compra, né? Mas se a gente olhar aqui o saldo total de Bitcoin dentro das corretoras, a gente vê que está uma queda grande, né? De todas, isso aqui é todas, né? A gente tem uma saída de Bitcoin aqui das corretoras
enorme. Esse em amarelo é o preço do Bitcoin e esse aqui em verde é a quantidade de Bitcoin dentro das corretoras. A gente consegue ver aqui que ele está aqui praticamente nas mínimas, né, dos últimos anos. Só que qual é a questão aqui, né? E pior que o Bitcoin está fazendo aqui uma bandeira de baixa, né? Coisa feia. Aí a gente tem que olhar aqui dentro, ó, da Binance, tá vendo? Ó, o saldo Bitcoin na Binance. Por quê? Falei para vocês justamente do volume, né? A Binance ela tem 56 bilhões de dólares de volume, né? Nas últimas 24 horas a gente tem essa média diária. Então, ela vai ditar aqui onde o mercado ele vai direcionar. Tá vendo aqui que, veja, quando a gente tem uma saída de Bitcoin da Binance, o preço explode, né? Porque o interesse de compra, o maior volume está lá. Ó, veja, teve uma entrada aqui, a gente consegue ver que teve uma baixa do preço. Mesma coisa aqui. Então começou aqui um fluxo de Bitcoin dentro da Binance e o preço normalmente caindo, né? Nesse momento aqui, deixa eu ver se dá até para aproximar mais. Eu acredito que isso aqui possa ter atingido o pico, né? Então quando essa pressão de venda, né, cessar, eu acho que o preço começa a lateralizar. Se a gente olhar aqui, tá muito feio, né? Porque isso aqui parece uma bandeira de baixa. Uma bandeira de baixa provavelmente pode dar outra pernada dessa aqui, ó. Outra pernada dessa aqui provavelmente levaria o Bitcoin de volta à casa de 50 mil dólares. Então, se você tem altcoins, tome muito cuidado nesse momento, né? Agora, quando comprar Bitcoin, né? A gente tem que comprar Bitcoin quando a gente está no medo extremo. Já mostrei esse indicador aqui diversas vezes para vocês, que é o fato desse indicador mostrar aqui extremo medo, né? Vermelhinho, é o fundo, né? A gente está aqui no verde há muito tempo, significa que a gente está no topo. O indicador começou a ficar amarelo, ou seja, medo, né? Então, sei lá, a gente tá numa bull run aqui, não tem muito histórico aqui, mas a gente pode ter essa bull run aqui de 2020, né? Veja que a gente tá nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui. Então a gente passou por um longo período de medo, tá vendo? Então pode não entrar em extremo medo, mas pode passar por um longo período de medo aqui. Bitcoin realmente visitando a casa dos 50 a 47 mil dólares. O que faria boa parte das altcoins derreter e nunca mais voltar. E por que isso, né? Bom, se a gente olhar aqui, ó, deixa eu até atualizar isso aqui. Se a gente olhar aqui os pontos de liquidação, né? Ou seja, muita gente apostando em alta ou baixa. Se a gente olhar aqui, a gente teve liquidações na casa de 200 milhões, né? Se a gente somar tudo aqui, tem 1 bilhão de dólares. E em cima, né, muita gente começou a shortar o Bitcoin, né? Então a gente tem aqui casa de 600 milhões. Então temos aqui na casa de bilhões de dólares aqui em cima. Se o preço realmente tivesse força para subir aqui acima dos 58.500, já começaria a liquidar 500 milhões de dólares até pegar toda essa galera que está apostando na baixa. Infelizmente o Bitcoin está perdendo aqui essa estrutura de alta, pelo que eu estou vendo aqui no curto prazo, tende a pegar essa galera que está alavancando aqui, buscar aqui embaixo. Então provavelmente teremos mais queda pela frente. Se a gente olhar aqui no curto prazo, infelizmente a gente tem essa estrutura de alta aqui, me parece que perdendo ela aqui, ó, tibum, para baixo, né? Agora fica a reflexão, né? A gente tem aqui 3 ciclos, azul primeiro, laranja o segundo e verde o terceiro. Nós estamos no vermelho. A pergunta que fica é: você vai vender Bitcoin aqui? Pois é, né? Agora eu não quero ficar comprado em altcoins nesse momento, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.